Olá, pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de estatística. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já começou a conversar na aula passada, que são as medidas de posição. Então, vocês estão lembrados que as medidas de posição, elas se dividem em medidas de tendência central e medidas separatrizes, né? E as medidas de tendência central, que são o foco da nossa disciplina, elas são a média aritmética, a mediana ou a moda, né? Na aula passada a gente acabou conversando bastante sobre média aritmética, tanto no formato simples quanto no formato ponderado, e as diferenças entre os cálculos de média a partir dessas duas perspectivas, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as outras medidas de tendência central, que são a mediana e a moda, certo? Então, para a gente iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre a mediana, né? O que é então a mediana? Então a mediana ela é uma medida de tendência central, ou seja, ela nos mostra, né, uma medida central dentro de um conjunto de dados, tá? Quando a gente fez o estudo lá sobre a média, a gente percebeu que a média ela é sensível a qualquer valor que seja discrepante, né? Esse valor discrepante ele também pode ser denominado de outlier, tá? O que significa isso? Se eu tenho um valor muito diferente do que a maioria dos meus números, esse valor diferente ele também entra no cálculo da média, né? E aí ele acaba elevando ou abaixando muito o valor da minha média, né? Então ela é sensível a esse valor discrepante. Esse valor discrepante ele faz diferença no valor da média, certo? Então, se ele for 3, 4 vezes maior do que a grande parte dos números, ele vai ter uma influência bem gritante na média. E aí essa média, que teria que ser uma medida de tendência central, ela acaba ficando acima ou muito abaixo desse intervalo central, né? Então aí ela acaba não me dizendo muita coisa. Então, quando eu tenho esses casos de discrepância na minha média, é até comum que eu descarte esses casos que são discrepantes, para eu não ter tantas diferenças assim em relação à minha medida de tendência central. Porém, uma outra forma de fugir dessa discrepância, fugir dessa sensibilidade à discrepância, é utilizar a mediana, né? Então a mediana, ela não sofre tanta influência, ela não sofre nenhuma influência, na verdade, desses valores que são discrepantes, né? Por quê? Primeiro que eles são a minoria, né? E segundo, por quê? Porque a mediana ela não faz um cálculo entre números, né? Ela só pega um valor de um dos números que estão centralizados na amostra, tá? Então, ó, por definição, a mediana corresponde ao valor central, né, do número de amostras ou a média aritmética dos valores centrais de um conjunto de observações, tá? Esse conjunto de observações, para que eu possa entender qual que é o valor central ou quais são os dois valores centrais, eles precisam estar organizados em rol, ou seja, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente, eles têm que estar classificados de alguma forma classificatória, tá? E aí a gente representava a média como x barra e a mediana agora a gente representa como um x til, certo? Então agora a gente vai entender um pouquinho o que significa esse valor central ou média dos valores centrais, né? Então para a gente encontrar a mediana, primeiro a gente deve ordenar os valores em rol, né? Então se eu tenho lá valores aleatórios, eu organizo eles em forma crescente ou decrescente. Depois disso a gente conta o número de dados que a gente tem. Então eu vou ter lá 10 dados, 20 dados, 25 dados, eu vou contar o número de dados que eu tenho. Esse número de dados ele vai ser um valor par ou um valor ímpar. Então eu vou ter 25, eu tenho um valor ímpar de número de dados. Eu vou ter 26, eu tenho um valor par de número de dados. Dependendo se eu tenho par ou ímpar, eu vou progredir de forma diferente, tá? Então, se eu tenho lá um número de valores ímpar,
Então, aí o que eu faço? Se eu tenho, por exemplo, 25, quem que vai ser a minha mediana? Vai ser o 25 mais 1, que é 26, dividido por 2. Ou seja, o meu dado número 13 vai ser o valor da minha mediana, tá? Então, é fácil eu encontrar a mediana. Então, eu vou pegar exatamente o valor que está no centro de todos os meus números, tá? É por isso que eles têm que estar organizados em forma em rol, tá? Se eu tiver valores pares de amostras, né, de observações, eu vou ter que pegar e fazer essa continha aqui, ó, né? Eu vou ter que pegar e fazer n dividido por 2 mais n dividido por 2 mais 1. Então, vamos supor que eu tenho, então, 10 amostras. Então, qual que vai ser a minha amostra que vai ser a minha mediana? Vai ser a minha amostra n sobre 2, que vai ser 10 sobre 2, se tiver 10 amostras. Então, vamos supor que seja a amostra número 5. E a minha amostra 10 sobre 2, que é 5, mais 1. Então, é a amostra 6. Então, quando eu tiver um valor par, eu vou ter duas amostras no centro do meu conjunto de dados, que vai ser a amostra n sobre 2 e a n sobre 2 mais 1. No caso, então, se eu tiver 10 amostras, por exemplo, eu vou ter a amostra 5 e a amostra 6 como os valores que vão me trazer a mediana. Aí, nesse caso, eu vou ter que somar o valor que é a amostra 5 mais o valor que é a amostra 6 e dividir por 2. Então, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. E aí eu vou ter o valor da minha mediana, tá? Mas a definição, seja para número par ou para número ímpar, é essa aqui, tá bom? Então, a mediana ela é o x barra e o n, ó, representa o número de observações da amostra, ok? Então, é assim que eu vou trabalhar. Então, vamos para um exemplo para vocês entenderem. Então, aqui, ó, no segundo período de engenharia, contabilizou-se a idade dos alunos, e eram 14 alunos, tá? Então, a gente já fez esse exemplo lá para a média, agora a gente está trazendo aqui para a mediana. Então, eu tenho esses valores. Tá vendo que eles estão colocados em ordem aleatória? Ó? 21, 22, depois 20. Depois 21. Então, ele não segue uma ordem de classificação. Então, a primeira coisa que eu faço, eu coloco em um rol, que é uma classificação lógica desses dados. Nesse caso, eu escolhi a ordem crescente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, tá? Então, eu coloquei em ordem. Qual que vai ser a minha mediana? Se eu tenho 14 alunos, eu tenho um número par de número de amostras. Então, quais vão ser os valores que vão entrar na minha conta para eu ver a mediana? Vai ser o 14 sobre 2, então é a amostra número 7. Então, se eu vim aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a minha amostra número 7. Então, essa aqui entra na minha mediana. E a 14 sobre 2 mais 1. Então, vai ser 7 mais 1, que é a 8. Sempre vai ser assim, tá? As duas vão estar próximas, e é no máximo duas. Então, vai ser a 7 e a 8. O que eu vou fazer com esses números? Eu vou somar eles e dividir por 2. Vou fazer uma média entre esses dois. Então, 22 mais 22 dá 44, dividido por 2 dá o próprio 22, certo? Então, olha lá, ó, eu vou somar 22 mais 22, que são a minha amostra número 7 e minha amostra número 8, e eu vou dividir por 2, ou seja, minha média é o próprio 22. Por que deu o mesmo número? Porque esses números são iguais. Se eles forem números diferentes, vai dar um valor diferente, certo? Então, isso é a mediana, ok? Pessoal, para essa primeira parte, para esse primeiro vídeo, é isso que eu tenho para falar para vocês, certo? Só relembrando, se eu tiver um número ímpar de valor, o que vai acontecer? Eu vou pegar exatamente o valor que tiver no centro dos números, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, se eu não tivesse esse último número aqui, ó, o número 26,
tá? Vou até apagar todas as anotações. Supondo que esse número aqui não existisse, tá? Eu teria quantas amostras? 13 amostras. Ou seja, um número ímpar. Então, eu teria que fazer qual conta? 13 dividido por 2. Só, né? Ó. 13 mais 1 dividido por 2. Então, vai ficar 13 mais 1 é 14, dividido por 2. Então, a amostra número 7 seria a minha amostra central. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22. Então, eu teria 22 direto como valor de mediana, tá? Caso eu não tivesse essa amostra aqui nesse conjunto de dados, que daí eu teria 13 dados, certo? E o valor de medida central por uma série de 13 dados é a amostra número 7, certo? Que seria o 22. Como eu tenho 14, eu vou ter duas amostras centrais, tá? O que significa essas amostras? Por que são amostras centrais? Porque se eu olhar aqui, ó, quantos dados eu tenho para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos dados eu tenho para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de dados maior e o número de dados menor são iguais. E restou esses dois no centro, tá? Então, por isso que eles são valores centrais. Se eu tivesse aqui ó, um número 46, por exemplo, muito discrepante, teria alguma influência aqui? Nenhuma influência, tá? Então, a mediana ela não é sensível a valores discrepantes. Se eu tivesse aqui nesse primeiro número, no lugar do 20, eu tivesse o número 1, eu teria alguma diferença na minha mediana? Nenhuma diferença, tá? Diferente da média. Então, na média, se eu tivesse o valor aqui 46, essa média aumentaria, tá? Então, ela é sensível a valores discrepantes, ok? Então, para essa primeira parte da aula, era isso que a gente tinha para conversar e eu aguardo vocês na segunda parte.